Agora, falando de Vasco, gente, pega o Fortaleza no sábado, o jogo para tentar sair da zona de rebaixamento. É o segundo sob o comando do Fernando Diniz, né? A apresentação oficial do Diniz está rolando agora. A gente vai ouvir agora um pouquinho do que ele já falou. É muito trabalho. Acho que futebol, para mim, é onde eu imprimo os meus conceitos da vida. Tem que ter vida no futebol. Então é muita repetição de treinamento, comprometimento dos jogadores. E uma coisa que também me fez vir para o Vasco, é que eu percebo que é um time que trabalha. Eu nunca vi má vontade nos jogos do Vasco quando eu assistia. Faltavam outras coisas. E para o negócio andar e dar certo, a capacidade de trabalhar e de entrega é um dos fatores fundamentais para que o meu trabalho consiga acontecer. Isso aí, boa sorte para o Fernando Diniz. Você viu ele recebendo ali a camisa 10 do Vasco e tudo mais. Que melhore o clima por lá, né? Boa tarde para você, ó a camisa aí. Boa tarde, até amanhã, gente. O Vasco iniciou a preparação para a partida contra o Fortaleza. Mas o jogo onde? São Januário. A diretoria não vendeu nessa Olha a vacina aí, Vini. Vem Olha a vacina aí. Pedrosa, o que você já deu pra... A gente comentou ontem aqui... Essa resenha me pegou muito, A Pedrosa. gente quer ouvir de você. Ô, Pedrosa, na sua ausência, ele falou todo dia sobre essa alergia à vitória. Alergia? Alergia à vitória! Todo dia ele repetiu, não foi, Alex? Todo dia. Sabe o que eu imaginei? Os jogadores empolados, vencendo, aí começam a empolar. Sabe quando a pessoa come camarão, não pode? O Loratadina não dá jeito. Oh, Só a vacina. A garganta incha. Você já viu alguma melhora aí, alguma evolução? Melhora não, evolução. Talvez a melhora na alergia aí. Sim. Você já viu, Pedrosa? Eu vou dar um exemplo aqui, Fernanda, ou até pegando o gancho do jogo do Botafogo, sobre o Cuiabano ontem, que a gente acabou não falando, e ele nem fez a melhor partida dele com a camisa do Botafogo, mas a forma como ele se porta em campo. O Cuiabano, ele corre, ele é lúcido, ele tem uma linguagem corporal que faz o time do Botafogo também acompanhar isso, assim como o Gregory tem, assim como o Jair teve ontem, entre outros jogadores. Então, hoje no futebol, meu amigo, a linguagem corporal, a forma como você se porta diante do seu adversário é extremamente importante. E quando o Fernando Diniz chegou, eu falei aqui, talvez vai ser o maior desafio da carreira dele, porque ele precisa fazer o Vasco novamente ter linguagem corporal de um time que quer vencer dentro de campo. Os primeiros 30 minutos contra o Lanús, o torcedor do Vasco até olhou e falou assim, opa, parece que tem um time de futebol aí. Não vou falar que é bom ou que é ruim, mas pelo menos é um time de futebol. Porque é uma equipe que se propôs a tocar a bola, teve uma linguagem corporal melhor, mostrou que queria vencer a partida lá na Argentina. No segundo tempo, voltamos à situação do fracasso, que infelizmente um dia de treinamento não vai tirar isso. Mas o que eu espero novamente para sábado contra o Fortaleza, provavelmente com São Januário quase lotado, pelo menos, mas cheio o suficiente para apoiar esse time, é uma linguagem corporal diferente. Sem dúvida alguma, com o tempo de treinamento que o Fernando Diniz vai ter, 2, 3 dias, ele vai conseguir melhorar a questão da saída de bola, do toque de bola, a postura de alguns jogadores que precisam muito acordar um pouquinho. Senhor Hugo Moura, senhor Lucas Piton, temporadas terríveis, temporadas vergonhosas desses jogadores. João Vitor também tá mal pra caramba. Entre tantos outros, o senhor Coutinho também, que eu tenho certeza que ele tem condições de crescer com o Fernando Diniz, como o Diniz fez com o Ganso, por exemplo, no Fluminense, mas, cara, precisa acordar, é toda hora. Erra, baixa a cabeça. Erra, baixa a cabeça. Isso é o reflexo do time do Vasco hoje. O único que eu vejo que se importa mesmo é o Verratti. O Verratti é o único que ele pode não ser o melhor com a bola no pé, mas ele se dedica, ele corre, ele briga, ele dá esporro. Então, assim, e o Paulo Henrique também, que é um jogador que faz isso. Mas, cara, o que eu mais prezo nesse momento é o ganho de confiança dessa equipe e uma postura diferente. Porque, infelizmente, eu vou falar aqui mais uma vez, esse grupo de jogadores do Vasco tem fedido a fracasso. E a gente precisa ver uma postura diferente, porque o Vasco não só vai enfrentar o Fortaleza em São Januário, como os próximos 4 jogos são no Rio de Janeiro. Quer um momento melhor para você ter essa virada de chave? Não existe. Então, assim, é a hora deles responderem à torcida. E eu digo isso responsabilizando o grupo de jogadores. Não dá para vocês vestirem a camisa do Vasco e terem a postura que vocês têm. Amiga, eu vou falar com você que eu já passei por isso. Deixa eu só fazer o último aqui. Menção honrosa ao Tietê, tá? Jogou muito na Argentina. Jogou muito, se dedicou, correu. Mesmo com o negócio de briga e tudo mais que o pessoal fala, teve nada disso. Ele foi o melhor jogador do Vasco em campo. E escolhido como titular. Sim. Isso já era esperado, sabe por quê? Ele trabalhou com o Fernando Diniz. Ele é um sabe. cara que, querendo ou não, existe, digamos assim, o entendimento do que é o Fernando Diniz como treinador. Então isso aí Jogou muito. Pra mim era óbvio que isso E a ia gente tá acontecer. falando de 2 profissionais, né? O Diniz e o Tietê. Exato. Se em algum eu momento acho teve chatão uma continuar desavença, falando disso eu ainda. acho que vai ser interessante essa passagem, esse reencontro dos dois,
para as pessoas pararem de falar disso, né? E são dois profissionais também. Exato, e para as pessoas pararem de lembrar disso, E se né? tem uma Fazer coisa uma que o nova Fernando página. Diniz evoluiu como treinador, eu acho que é o relacionamento. De uns tempos pra cá, por exemplo, quando ele começou lá no São Paulo, quando teve problema com o Tietê, ficou nítido que ele não sabia se relacionar com o jogador. Atualmente, eu vejo o Fernando Diniz totalmente Mas ao às vezes contrário. ele dá uma a skin dele, treinador, pega muito ele. Aquele jogo com o Luciano no ano passado contra o São Paulo, que ele faz... Se tu tomar cartão amarelo, tu tá... É isso. Só uma. O Diniz, me escuta aqui de novo aqui. Por favor, Diniz, vai, vem cá, Me vai escuta aqui nele. rapidinho. Vai. O Hugo Moura não é o André. O Hugo Moura não é o André. É só isso que eu tenho pra falar. Só isso. E no Vasco da Gama segue a construção de um novo time nas mãos do técnico Fernando Diniz. Depois da derrota para o Lanús em Buenos Aires pela Copa Sul-Americana, o Vasco já está de volta ao Rio de Janeiro e se representou nesta quarta-feira à tarde para iniciar a preparação para o duelo contra o Fortaleza, no próximo sábado em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Essa partida na Argentina marcou a estreia de Fernando Diniz no comando cruzmaltino. O treinador vai ser apresentado nesta quinta-feira no CT Moacir Barbosa, mas na coletiva após o jogo já observou alguns aspectos em que a equipe pode melhorar. Tem muita coisa para melhorar sempre, não só no Vasco, como nos outros times que eu trabalhei. A gente vai trabalhar muito para melhorar e fazer o time jogue bem, que ganhe jogos e que a torcida crie essa conexão com o time, porque a torcida do Vasco, ela de fato faz muita diferença. Lembrando que o Vasco não vence há 9 partidas, mas tem os próximos 5 jogos no Rio de Janeiro, começando pelo Fortaleza no fim de semana em São Januário. Tem ainda pelo Campeonato Brasileiro o Fluminense no Maracanã e o Red Bull Bragantino também em São Januário. No meio da semana que vem encara o Operário de Ponta Grossa no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, além do confronto contra o Melgar pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana, com o Vasco precisando vencer para disputar o play-off da competição continental. Vamos fazer o seguinte, Vascão da Gama, Breno Monsef. Vamos lá, Azevedo, a apresentação do Diniz está rolando, né, hoje, mas assim, ele já deu coletiva na segunda-feira depois do jogo, né, pelo calendário, acabou que está sendo hoje. Só a apresentação, logo mais no Papo 2 a gente ouve com calma, até com mais tempo, né? Ao mesmo tempo, questões importantes acontecendo na Vasco SAF. Dia 28 vai ser o julgamento no Tribunal de Justiça da liminar que dá o controle da Vasco SAF ao CRVG. Então teremos dia 28 uma definição disso aí. A G5 Partners, que é uma empresa de consultoria, está fechando os preparativos para buscar novos compradores para a Vasco SAF. Então a gente está tendo, sim, auditoria, consultoria, tudo isso para poder ter uma venda para um novo comprador, né? A busca no mercado sólida por um novo comprador. E dentro da Vasco SAF, no departamento de futebol, está tendo uma nova reformulação e a busca por um novo diretor de futebol, executivo de futebol, depois da saída do Marcelo Santana. Estão surgindo muitos nomes, né? Tá parecendo busca de técnico, né? Cada hora aparece um nome diferente. Vamos aguardar, tá? Eu prefiro aguardar porque tá tendo muita especulação aí sobre quem vai ser o novo executivo de futebol. Vamos aguardar, a gente espera nos próximos dias ter uma definição. No Campo e Bola, treino encerrado agora de manhã, a última atividade amanhã, antes do jogo de sábado contra o Fortaleza, uma sequência de jogos no Rio de Janeiro. Tem Fortaleza, tem Operário pela Copa do Brasil, tem Fluminense no Maracanã e depois o Vasco encerra essa sequência com o Melgar pela Copa Sul-Americana, sequência importante inicial do Fernando Diniz. Vi. Tá certo, cara. Vamos falar sobre o time, assim, essa situação da SAF, a gente tá aguardando o desdobramento, né? Difícil de analisar, né? É uma novela, muito né, daquilo cara? que a gente acompanha, daquilo que a gente tenta entender sobre futebol. Torcer pra dar tudo certo, né? Pra fazer tudo da melhor forma. Bom, eu vi uma declaração do Fernando Diniz após aquele jogo horroroso do Vasco, mais um jogo feio do Vasco, né? Sobre o anímico do time, né? Segundo ele, a equipe realmente está com uma desmotivação muito clara. Eu sou obrigado a concordar com ele, porque em alguns momentos, Gabriel, você pega assim um recorte dos 30 minutos iniciais dos jogos do Vasco, é um time. Depois dos 30 minutos do primeiro tempo, é outro time. Parece que o time desaba, né, cara? E aí a missão do treinador. E aí tem que entrar aquela veia de psicólogo. O Diniz é até psicólogo, né? Na prática. Mas assim, brincadeiras à parte,
O bom treinador, ele vai montar bem a equipe taticamente, ele vai refinar tecnicamente a equipe, ele vai entender quem ele escala em qual posição, tudo isso faz parte do trabalho. Mas esse emocional em baixa, esse time que não responde 90 minutos da mesma intensidade, com o mesmo foco, isso também é uma responsa do treinador. Eu aposto muito no Diniz resolvendo isso, porque você pode criticar a saidinha de bola dele, se você não gosta, você pode criticar que o Diniz tem mais trabalhos ruins do que bons da carreira, mas esse trato com o atleta no vestiário, ele domina. Isso ele domina e é muito claro nos elencos em que ele passa. Ah, mas o Tietchan, gente, tem uns episódios isolados assim que ele passa da conta. Mas, Luciano, Tietchan. Mas e aqui faz parte também, né? Você vê do futebol. O futebol não se trata, né? Vamos, meu amigo, por favor, acerta o passe, você solta um palavrão, você passa da conta em alguns momentos. Mas eu acho que ele traz essa energia necessária. Agora, não é do dia pra noite. E no caso, em específico do jogo de terça, meu Deus, foi um dia de trabalho. É muito complexo. Eu tô curioso pra ver como o time vai responder no sábado contra o Fortaleza. Um pouquinho mais de contato com o Diniz. Não vai ser muito mais tempo de treinamento, mas um pouquinho mais de treino e um pouquinho mais de contato com o Diniz. Porque o comportamento mudando já é um sinal de que a melhora vem pela frente. Não acho esse time tão ruim pra lutar contra rebaixamento. Não acho tão bom pra ser G8, por exemplo. Não dá pra encontrar um meio termo e isso passa por uma melhora no comportamento. Bom, vamos aguardar. Eu acredito de fato que o Vasco consiga melhorar sob o comando do Diniz. Não é uma afirmação, é apenas um achismo, né? Não tem bola de cristal, como o ouvinte falou aí. O engenheiro de obra pronta. Se eu falasse aqui o Vasco vai melhorar, né? Seria estranho, mas eu acredito que isso possa acontecer.